Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Nós estamos com a série Os Improváveis. Já tivemos 2 mensagens. Nós falamos de Jefté e falamos de Raabe. Nós falamos de Jefté, que é filho de uma prostituta, assim o texto bíblico apresenta. Nós falamos de Raabe, uma prostituta, e que ambos foram usados pelo Senhor. E hoje a gente vai falar de uma dupla também improvável. Deixa a tua Bíblia aberta aí no livro de Esther. A gente vai falar de Esther e Mordecai, ou Mardoqueu. O quanto estamos dispostos a nos entregar a Cristo determina aonde podemos chegar. Toda semana eu estou falando essa frase. O quanto estamos dispostos a nos entregar a Cristo determina aonde podemos chegar. Não é o quanto eu tenho de intelectualidade, não é o quanto eu tenho de conhecimento, não é o quanto eu tenho de estudo, porque isso todo mundo pode adquirir, mas a graça é diferente. A graça, que é o favor imerecido, ela nos impulsiona, ela nos leva a outro nível, aonde nós estivermos. Quando nós falamos de improváveis, nós falamos de pessoas onde a graça os alcançou e os impulsionou a viverem novos níveis na sua geração. São pessoas que Deus pegou e levantou e os impulsionou para viver o propósito de Deus. Você talvez que não participou de nenhuma mensagem, nós estamos na 3ª. Essa foi a primeira série ministrada nessa igreja. Há 6 anos atrás, quando éramos uns gatinhos pingados, pouca gente, e Deus ministrou isso ao meu coração, para falarmos sobre sermos improváveis. E passado esses anos, nós resolvemos recapitular essa série, que agora também será transformada num livro, Os Improváveis. Então, o irmão quis aplaudir, não deixa ele ficar vergonha. Foi você? Foi você? Para não ficar sozinho. Porque as tuas limitações não te definem. Aonde você veio, da tua família, o quanto você tem de recurso, esse tipo de coisa não define você. A sociedade quer nos definir por essas coisas. Se cria um estereótipo de quem vai ser alguma coisa, de quem não vai ser. Mas no reino dos céus não tem isso não. Deus pega quem não é e faz ser. Deus pega quem eu e você não escolheríamos e Ele escolhe para fazer algo extraordinário. Então você tem que ter isso no seu coração. Você pode ser um improvável no seu tempo. Você pode ser um improvável no meio da sua família. Você pode ser um improvável na sua vida profissional. Você pode ser um improvável na sua vida ministerial. O mundo parece que conspira ao seu desfavor, mas a graça conspira a seu favor. E você tem que crer nisso, acreditar que o Senhor está soprando e fazendo algo em seu favor. Porque se não fosse assim, essa igreja não teria chegado até aqui, nós não estaríamos aqui fazendo essa série novamente. Dessa vez não é só eu estava pregando essa série, eu pregava para mim mesmo. Será que isso vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que a gente vai crescer? Mas hoje nós já falamos isso com a convicção que chegamos até aqui. Deus nos tornou improváveis e que muito mais Ele fará. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração de homem algum aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E você tem que ter essa convicção no seu coração. Você não pode ser bitolado e restrito a uma circunstância de vida, a um momento que você está passando, a uma enfermidade, a uma falta de recursos. Creia que Deus vai fazer.
Porque se você não tiver essa mentalidade do reino, isso é mentalidade do reino, isso aqui não é coaching não. Isso aqui não é estimular você não. Isso aqui não é 7 passos, 7 pulos, 7 rosas, 7 pacotes de sal. Não é água do Jordão. Isso aqui é Bíblia. Para que você possa crescer, para que você possa romper, você precisa da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos da palavra. Porque sozinho você não chega a lugar nenhum, irmão. Não adianta você querer ser egoísta, egocêntrico, o sabidão, a sabichona. Sem Jesus, eu e você não somos absolutamente nada. Sem Jesus, nós não chegamos a lugar nenhum. Você até parece que vai. Tem muita gente que parece que está indo, mas não tem a graça. Não tem a ação de Deus. Ele vai. Parece que vai. Parece que financeiramente ele está bem, mas o casamento não está bem. Parece que aparentemente as coisas fluem, mas ele não tem comunhão com Deus. E eu hoje estou aqui para falar com você sobre Mordecai, Mardoqueu e Esther. Para que a gente possa aprender. E por isso eu coloquei uma dupla improvável. Porque eles estavam vindo do exílio. Estavam exilados. Talvez a última coisa que Esther, ou Radassa, né, como o texto diz, pensava era ser rainha. Isso não estava no cronograma dela. E nem tampouco no tio dela, que acabou criando ela. Mardoqueu era o tio de Esther. Mas aí o capítulo 1 diz que o rei estava fazendo uma festa, um banquete. E de repente ele chamou a rainha. Eu vou sintetizar bem rápido para você. A rainha Vasti. Para se apresentar. Ele falou para os eunucos irem lá e trazerem a rainha. E a rainha se recusou a ir pela mão dos eunucos. Isso chateou demais o rei. E o rei falou assim: eu fui envergonhado. O que eu faço agora? Ele pegou conselho com os outros reis, com seus conselheiros. E falou assim: ela não pode mais se apresentar na presença do rei. Porque já pensou se toda mulher começar a fazer isso? Essa história vai ir para todo lado e vai difamar o rei. Essa recusa da rainha abriu uma porta para que Deus pudesse se manifestar naquele lugar. Sabe, tem coisas que acontecem que parecem tão pequenas e que não tem nada a ver com a gente. Não tinha nada a ver com Esther, não tinha nada a ver com Mordecai, mas tinha, eu sempre falo para vocês, Deus estava arquitetando algo. Deus estava trabalhando algo. Existia uma engenharia do céu. E é isso que você tem que crer, eu creio muito nisso. Há uma engenharia do céu a nosso favor. Há um trabalho de Deus, há um plano do Senhor para acontecer nas nossas vidas. E por mais que o momento você não consiga visualizar nada disso, os olhos da fé têm que crer. Você não está vendo, mas você está crendo. E fé é isso. Fé não é sobre o que eu vejo, porque o que eu vejo, todo mundo está vendo. Mas a fé é eu não estar vendo e crer que Deus está fazendo. Isso são olhos da fé. Você tem que crer nos seus olhos da fé que há algo que Deus está fazendo pela tua vida. Há uma ação de Deus. Nós temos vivido um tempo de um povo cristão muito cético, frio, religioso. Sabe, nós não nos movemos pelo Espírito, nós não somos ativados de verdade, nós andamos na média. E ser medíocre é isso, é andar na média. Às vezes a gente acha que ser medíocre é muito ruim. Não, fulano é medíocre, ele só anda na média, ele só faz o que está na média. O raciocínio dele é na média. Mas quem anda com Jesus tem um upgrade. E você tem que começar a levar a sua mentalidade para isso. Foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que aconteceu aqui. Olha o que diz lá no capítulo 2. Diz o seguinte. Eu vou contar a história, porque isso aqui é um livro histórico. Eu vou contando a história e a gente vai trabalhando alguns versículos. Eles iam escolher uma nova rainha.
E tinha que ser uma moça bonita. Tinha que ter os predicados para ser escolhida a nova rainha. No capítulo 2 diz, no versículo 5: ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem fala em línguas, Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei. Olha que coisa linda. Você viu o desenho? Ela já estava lá na casa do rei, sob o cuidado de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu o quê? E alcançou o quê? Ó, o negócio acontecendo, irmão, o favor de Deus. Pelo que apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e as fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos das casas das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Aleluia. Passeava Mordecai todos os dias diante do ato da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e o que lhe sucedia. Vamos lá? Quem está por trás de você indica o seu sucesso. Quando Mordecai ficou sabendo da situação, ele pegou Ester e encaminhou para o processo, para a seletiva, para ser a rainha. Eu pergunto para você, quem está por trás de você? Com quem que você anda? Quem você escuta? Que voz você tem escutado? Para quem você dá atenção? Eu fico olhando, às vezes a gente prega aqui, prega. Aí você vê as pessoas fazendo cada coisa. Eu falei, gente, mas a gente já ensinou isso tanto. Você senta, aconselha, de repente está na reincidente. Continua com as mesmas coisas, com as mesmas práticas. A bênção de Deus para nós sempre chegará através de alguém que Ele irá usar. Nós precisamos uns dos outros e Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Esses dias uma pessoa falou assim, quem me chamou é Deus, eu não preciso de homem nenhum, não preciso de cobertura de homem não. Mas está na Bíblia, Deus chama homens, Deus usa homens, homens abençoam homens, claro que é com a direção de Deus. Senão a Bíblia não diria que é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. Na dor, na aflição, um amigo vale mais que um irmão. Nós precisamos sim dos outros. É egoísmo, não preciso de igreja, eu cultuo em casa. Cultua nada, irmão. Você que é desigrejado, você não busca Deus não. Você faz de conta. Você tem uma chateação no seu coração com a igreja, com o pastor, com qualquer coisa. Aí você inventou essa teoria maligna, porque o diabo quer te afastar da comunhão. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar juntos aqui em comunhão, sentar na mesa. Nós precisamos falar uns com os outros. Nós precisamos de direção, de discipulado. Nós precisamos de instrução. Nós precisamos de pessoas mais maduras, mais experientes. Pessoas que já chegaram aonde eu ainda não cheguei. Você tem que andar com alguém que já chegou aonde você quer chegar. Você tem que aprender com quem já passou por uma estrada. E está aqui. Mordecai pegou, organizou Ester, assumiu-a como filha.
e agora estava encaminhando ela para um propósito. São pessoas que nos encaminham para propósitos. Deus usa pessoas para nos dar destino, para nos fazer crescer. Deus usa pessoas para nos promover. Não tem como você se autopromover. Não tem como, eu sou apóstolo, não, eu sou apóstolo. Ele se auto ungiu, se auto consagrou, sabe? Não tem nada a ver, irmão. Alguém tinha que te abençoar. Alguém tem que te direcionar. Eu há 6 anos eu decidi andar com o pastor Carlito. Eu decidi tê-lo como meu pai espiritual. E eu sou vinculado a ele, eu tenho fidelidade e lealdade a ele. Ele é o meu pastor. Eu tenho sido abençoado por Deus, mas porque eu ando com um homem de Deus. Eliseu só foi Eliseu porque teve Elias. Josué só foi Josué porque teve Moisés. Timóteo só foi Timóteo porque teve Paulo. E nós precisamos aprender sobre o reino de Deus, sobre caminharmos, sobre submissão. Submissão é o estar debaixo da missão de alguém. Sou submisso, parece que submisso para muitos é ser capacho. Não, submissão é porque existe uma missão e eu estou nela. Eu estou inserido numa missão. Essa missão tem um líder, tem alguém que está à frente. Eu estou numa missão. Nós precisamos aprender sobre isso para sermos saudáveis como cristãos, saudáveis como igreja. Senão é gente dando cabeçada para lá e para cá o tempo todo. É cabeçada para lá, é cabeçada para cá toda hora. Não, porque eu quis namorar, porque não orou, não pediu instrução, não fez um curso de noiva. Eu quero casar. Sabe, quer fazer do seu jeito. Irmão, não tem o seu jeito, tem o jeito que Deus falou que é. Sabe, senão a gente fica toda hora patinando e travando. Sabe, você não cansa de ser endividado, não. Você não cansa de ter um casamento ruim, não. Você não cansa de ter um chamado e não romper nesse chamado, não. Você não cansa de sofrer, não, irmão. Sofrer é ruim. Sofrer é ruim, tem gente que gosta de sofrer porque você faz errado, irmão. Eu saio até da minha pauta aqui, que é o Espírito que está me movendo. Você não cansa de fazer errado, não. Você toda hora com as mesmas besteiras, com a mesma nhenhenhé. Ninguém aguenta mais não, meu filho. Tem que crescer, tem que amadurecer. Você já sabe o que é pecado. A essência do evangelho é arrependimento. Se você não mudar, não dá certo. Não tem como você viver algo novo com práticas velhas. Se você quer viver o novo, você tem que partir para uma vida nova. Amém? Ou amém? Olha o que diz. Olha só o que diz o versículo 15. Põe para mim aí, menino. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real. Olha que coisa linda. Olha o desenho na vida dela. Deus está desenhando algo ao seu favor. Aqui diz que ela alcançou favor. Que coisa mais linda, irmão. E tem favor de Deus para mim, tem favor de Deus para você. Você tem que crer nisso. Encher o seu coração de fé e dizer: Deus vai fazer. Recarabaçu, checarabalá. Crê que o Espírito vai fazer. Até os meninos lá em cima estão gritando. Eita glória. Olha só o que diz versículo 3. Melhor, versículo 2, capítulo 2, versículo 21.
Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Ester. E Ester disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Eu quero que você guarde isso aqui, que a gente vai precisar disso aqui loguinho aqui na mensagem. Teve uma conspiração contra o rei. Quem ficou sabendo? Mordecai. Mordecai falou para quem? Ester foi falar com quem? Você entendeu o cuidado? Ó a ação de Deus. Ó a ação de Deus. Deus vai trabalhando. Diga assim: Deus está trabalhando. É isso aí. Então repete assim comigo: improváveis são diferentes. Olha só, capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagito, exaltou-lhe, pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se... Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgride as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, não lhe dando eles ouvido, fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Esse Amã se levantou. O rei o colocou acima de todos. Só que Mordecai não se prostrava diante dele, porque Mordecai tinha um entendimento. Improváveis são diferentes. Põe na tela aí. Quer ver uma coisa? Agora vem a eleição. É de dar nojo. A pastosada atrás de candidato e postando. Eu tenho é nojo. É um tal de vai pra cá, e o meu candidato, e não sei o que. É um lambe-lambe, uma lambeção, uma coisa do cão. Se sujeita. Aqui mesmo, já vou avisando, você tem um candidato, não precisa nem pedir, que aqui não sobe. Nem pensar, pensa que vou falar nome, nada. Aqui não precisa nem me beirar com essas conversas. Nem beirar. Sabe isso? Sabe, irmãos? A gente não pode se rebaixar, a autoridade somos nós, para a glória de Deus. A gente fica, parece que, pedindo pinico para esse povo. Quem cuida da gente é Deus, irmãos. Nós honramos e respeitamos autoridades constituídas, mas a igreja não entra em negociata, em barganha, em sujeira. Não adianta, nós somos o povo de Deus. Aqui está, ó. Mordecai não se curvava. O outro ficou enfurecido. Tem muito crente, tem muito homem, muita mulher de Deus que está se curvando para ganhar dinheiro. Está se curvando diante de um adultério. Está se curvando diante da prostituição. Está se curvando diante do pecado. Está na hora de você se levantar e parar de se curvar a esse tipo de coisa. Se posicionar como fez Mordecai. Saia do senso comum. Se você quer ser um improvável, você tem que sair do senso comum. Mas todo mundo faz. Mas como dizia a mamãe, você não é todo mundo. Sabe? A gente tem um negócio de massa, de todo mundo. Que o outro fez, que eu tenho que fazer. Que o outro falou, eu tenho que falar. Irmão, seja autêntico. Tem essência. Você precisa ter essência. Autenticidade. Não é porque todo mundo está se prostrando para Amã que Mordecai tinha que fazer, e ele não fez. Porque ele sabia que ele se prostrava e adorava somente o seu Deus.
Tem muito crente que adora mamon, que adora dinheiro, que faz qualquer coisa por dinheiro, faz qualquer negócio por dinheiro, engana todo mundo por dinheiro. Você é um adorador de uma potestade chamada mamon, e que isso seja repreendido na tua vida, em nome de Jesus. Que você seja livre dessa adoração. Você tem que adorar somente Jesus, que faz qualquer coisa. Tem muita gente que não está vivendo ainda os propósitos de Deus. Você não está voando ainda, irmão, porque você se curva diante de qualquer coisa. A palavra diz que nós não devemos sentar à roda dos escarnecedores. A nossa roda é a roda dos adoradores. Você precisa aprender sobre isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo mandou vir embora. A Fabiana veio, falei, eu vou para a igreja antes. Eu cheguei aqui antes e fiquei orando. O Espírito Santo falou que hoje ia ser forte. Vou ser bem pentecostal agora, forte. Eu vim aqui, fiquei antes, cheguei aqui, fiquei andando, orando. Quem chegou antes me viu. O Espírito Santo quer mover, irmão. O Espírito Santo não quer uma igreja apática, fria, uma igreja apagada, uma igreja religiosa, que tem que falar, levanta a mão, baixa a mão, canta. Está na hora de você se expressar para Jesus. Está na hora de você viver o verdadeiro evangelho. Está na hora de você ter prazer e alegria de buscar Jesus. Não tem que ninguém ficar, vai, levanta, canta, vai. Parecem umas marionetes. Está na hora de você desejar o Senhor Jesus. Está na hora. Sabe, a gente tem que se entregar. Quando tem um louvor, a gente tem que estar se entregando. Irmão, você que está desviado, na hora do apelo, você tem que vir correndo entregar a vida a Jesus. Está na hora de começar a mudar a rota da tua vida. Saia do senso comum. Que eu estou vendo, que eu estou analisando. Você está analisando o reino de Deus. Você está analisando a igreja do Senhor Jesus, irmão. Todo lugar tem defeito. Está na hora de sair do senso comum. É muito senso comum. Tem que ser menos analítico e mais profético. Tem que ser menos analítico e começar a andar mais pelo Espírito Santo de Deus. Você viu que eu estou bem profetão hoje, né? Amém? Glória! Só alegria. Você está entendendo aí? Jesus está fazendo a obra. Jesus está fazendo a obra linda aqui nessa noite. Amém? Mas aí esse Amã, filho do cão, se implicou. Foi falar com o rei. Falou que tinha um povo estranho na terra. E saiu um edito para matar todos os judeus. Sabe aquele negócio, vamos acabar com os crentes e tudo? Já está chegando, irmão. Já não pode mais evangelizar na prisão. Está começando, devagarzinho está chegando. E você está achando que não. Você está aí, achando que a tua vida é essa aí. Vai, se você for crente mesmo, o negócio vai arrochar para o teu lado, irmão. Aproveita para adorar agora, para cantar agora. Porque vai ter dia que você vai querer e não vai poder. Está se afunilando, a porta é estreita. A porta é estreita. Então o que aconteceu? Saiu a palavra do rei através do Amã, com o anel do rei, matar todos os judeus. A notícia saiu para todas as províncias. Aí vem comigo no capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as vestes, se cobriu em pano de saco e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco em cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que esse lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo, e o seu
motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã, para os destruir, para que os mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia. Eu quero que você venha comigo no versículo 16. Põe, por favor. Aí olha só o que disse Ester. Vai, disse no 15. Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo quanto Ester lhe havia ordenado. Para uma ação improvável ter sucesso, precisa estar alinhada com Deus. Ei, jamais alguém podia chegar na presença do rei de qualquer jeito. Se o rei não estendesse o cetro, aquela pessoa era morta. Por isso que Ester disse: manda o povo orar. Eu vou jejuar, as minhas servas vão jejuar. E ela disse: se perecer, eu pereci. Irmão, para uma ação improvável, você precisa estar alinhado com Deus. Você quer que Deus faça algo na tua vida, mas não tem um jejum, não tem um devocional, não ora, não lê Bíblia, não tem consagração. Você acha que vai ter manifestação de Deus? Como, meu filho? É custoso, é suado. Não basta eu querer, Deus precisa aprovar. Eu quero, não basta você querer, Deus precisa aprovar, irmão. Deus precisa aprovar. Eu estava olhando algumas fotos antigas, e eu já fiz muito voto de raspar a cabeça no passado. Eu fiquei quase o ano todo careca, no zero. Vocês lembram que todo mês eu raspava no zero? A gente fica feio demais. Todo mês raspando no zero. Todo mês raspando no zero. Porque agora está chegando o dia que eu vou ministrar na conferência, e eu pedi ao Senhor que me desse a palavra. No dia 31 de dezembro, Deus me entregou a palavra. Aí eu falei assim: agora eu tenho a palavra, agora eu quero ver como é que vai ser lá, né? Que vai que eles têm uma coisa pronta e vão me passar, não sei como é que é. Pois, irmãos, o que eles mandaram para mim, o tema é liderança espiritual. É exatamente alinhado com a palavra que Deus me deu. Lá é para pastores, líderes, tem quase 5 mil inscritos já na conferência. O tema que eu vou pregar lá é como eu me vejo. Como eu me vejo. E aí, agora a gente está num tempo de jejum. Tem muita gente que está comigo aqui, ó. Eu comecei dia 27, 28 de abril. E vou até agora dia 26 de maio. Só fruta e legume. Irmão, e ovo. Eu não aguento mais ver ovo. Não aguento mais ver ovo. Jejum, irmão. Consagração. Eu estou contando para você porque eu sou seu pastor. Para você entender que eu não estou falando o que eu não faço, eu faço. Que é legal falar, mas a igreja está grande, a igreja cresceu. Tem uns boca aberta que falam que deve ter algum ricaço que patrocina. O ricaço aqui é Jesus, o dono do ouro e da prata. Você entendeu? Você tem que entender que você tem que estar na presença do Senhor. Para uma coisa ter sucesso, tem que estar alinhada com Deus. O que Esther falou? Vamos jejuar. O que acessa o movimento do reino do Espírito? Oração e jejum. Oração e jejum, consagração na presença de Deus, acordar de madrugada e orar. Abdicar de passeio, abdicar de um tempo de celular e buscar a presença. Estar diante do Senhor, é disso que nós estamos precisando, irmão. É isso que vai fazer as coisas acontecerem na tua vida. Está aqui, ó. Sabe, ficou de pano de saco. Quando um judeu ficava assim, era para mostrar indignação. Mandou avisar a rainha.
Agora você já pensou, você já entendeu a costura de Deus aí? E se Esther não fosse a rainha? Já começou a pensar melhor nessa história? E se Mordecai não tivesse colocado Esther para ser a rainha? Você entendeu aí que era para aniquilar todos os judeus? Como é que ia ter continuidade? Você está pegando aí? Olha como Deus trabalha. Aí chega o capítulo 5, terceiro dia. Versículo 1 do capítulo 5, versículo 1. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais. Eita Jesus! Se pôs no pátio da casa do rei, defronte à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou o quê? Deixa eu te falar. Quantas vezes eu já li aqui que Esther alcançou favor? Você já prestou atenção? É a terceira vez que eu falo que Esther alcançou favor. Você tem que estar debaixo do favor do Senhor. Aqui não era o favor do rei Assuero, era o favor de Deus sobre ela. Então ele estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou, tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha? Qual é a tua? Eita, olha o que ele falou: até metade do reino se te dará. Ota. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã. Olha a estratégia aqui: para que atendamos ao que Esther deseja. Olha o que diz o versículo 8: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Olha a Esther trabalhando. Ei, você entendeu que do lado de fora, presta atenção em mim, do lado de fora Mordecai estava trabalhando, do lado de dentro do palácio Esther estava trabalhando, e lá de cima Deus estava articulando tudo. Eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso. Ele do lado de fora batalhando junto com o povo, ela lá dentro perante o rei, articulando para desconstruir tudo aquilo que Amã estava fazendo. E o Senhor trabalhando lá e cá. Irmãos, Deus está articulando, Deus está trabalhando. Há sempre uma estratégia do céu. Você tem que crer nisso. Aleluia. Coisa boa. Algo extraordinário acontece quando há estratégia. Esther falou que ia preparar um banquete. Ela não chegou falando que a Amã era isso, aquilo. Ela falou: vamos preparar um banquete. Olha só. Sabedoria, graça. Tem coisa que não dá certo para você, irmão, porque você é afobado demais. Você não tem estratégia. Você já troca, você já atropela tudo. Você já bota os pés pelas mãos e bagunça tudo. Aí quando você vê, melou tudo. Negócio que não era para você ter feito, coisa que não era, lugar que não era para você ter ido, um monte de coisa, porque você se precipitou. Se precipitou, se achou. Você precisa de estratégia. Deus não nos envia para fazer algo de qualquer jeito. Deus não faz nada de qualquer jeito. Até para fazer tudo isso aqui, cada dia Ele foi fazendo uma coisa. Você acha que Deus quer que eu e você façamos de qualquer jeito? Com quantos anos Jesus começou o ministério? Com 30. Ele não era o próprio Deus desde a criança aqui na terra? Já era. Pequeno, garotão, ele já estava conversando no meio dos doutores da lei. Mas ele começou a exercer o ministério cumprindo a lei, quando podia ser um sacerdote, quando ele podia pregar na sinagoga a partir dos 30 anos. Fazer a coisa do jeito certo, irmão. Para de atropelar processo. Para de buscar atalho. Se atalho fosse bom, não era atalho, era caminho principal. Deus não envia para fazer algo de qualquer jeito. Pode fazer de qualquer jeito.
Eu não posso ser um voluntário na igreja. Eu vou de qualquer jeito, eu chego a hora que eu quero. Não porque eu sou voluntário, não me pagam nada. Não é sobre alguém te remunerar. É sobre o céu te abençoar. É sobre você estar semeando na casa de Deus. Você chega uma hora antes, você sai uma hora depois. Ah, mas ninguém falou nada, nem o pastor viu, mas o céu viu. Deus te abençoa. Deus te honra, Deus derrama sobre você. A provisão vem dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é de qualquer jeito. Eu não posso chegar aqui, irmãos, eu começar a folhear a Bíblia aqui em cima. Então, o que é que nós vamos pregar hoje? Não é assim. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que preparar o sermão. Eu tenho que orar. Eu preciso ler livros, eu preciso pesquisar. Eu preciso entender daquilo que Deus quer falar com a igreja. Assim, você é na sua vida. Não é de qualquer jeito. Ninguém que tem sucesso chegou ao sucesso de qualquer jeito. Não é? As coisas não vão acontecer na sua vida de qualquer jeito. Você não pode mais levar a tua casa de qualquer jeito. Você não pode mais levar a tua vida financeira de qualquer jeito. Esse cartão teu está estourado, tem uma vida. Você está com o nome no Serasa, tem um século, irmão. Pelo amor de Deus, tem que ter vergonha, você é crente. Bagunçado. Anda com o carro com o documento atrasado, fugindo de blitz, irmão. Isso não tem Deus nisso aí não, irmão. Você não tem bênção nisso não. Você é empresário, você só nega imposto, você enrola. Você não emite nota, você não paga os impostos corretamente. Não tem bênção na tua vida. Por que não deu certo? Eu estou falando, pesquisa a igreja. Senão não paga tudinho. Os impostos, as guias. Tem gente que fala que igreja não tem imposto. Claro que tem. Não tem da entrada. Mas tem várias demandas e funcionários. Tudo. Está aí. Organizadinho. Aqui. E aí, irmão? Você quer a benção, tem que fazer do jeito certo. Deus não honra quem faz de qualquer jeito. Primeiro que você não tem cuidado com você mesmo, se você faz tudo de qualquer jeito. Você não tem amor próprio, irmão. Eu vou repetir. Espírito Santo, você não está cansado de sofrer não, irmão? Não estão cansados desse casamento que é briga e grito para lá e xingo para lá? Não cansa não. Hein, moça, você quer, as moças, você não está cansado de pegar um Zé Mané aí fora? Não está na hora de você ficar em santidade e esperar Deus mandar alguém para você de verdade, não? Pega uns bichos aí fora, não que eu vou converter. Vai o quê, irmão? Você que desvia. Toda hora está reconciliando. Eita, o pau pegou hoje. Ô glória! Então você não pode fazer de qualquer jeito. Tem que ser do jeito certo. Amém? Oh, aleluia. Aí o seguinte. Ó Amã. O Amã ficou todo. Eu não vou ler do 9 ao 13. Mas o Amã estava todo pomposo. Eita, a rainha e o rei me chamaram para um banquete. Não sabia ele. Aí sabe, ele ficou tão empolgado que o versículo 14 disse assim. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça uma forca, olha aí, de 50 côvados de altura, e pela manhã, dize ao rei, que nela enforquem Mordecai. Então, entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Amã estava achando que estava com a bola toda. Agora quando chega no capítulo 6, a chave começa a virar. Vem comigo, capítulo 6. É história bonita, né, gente? Naquela noite o rei não pôde dormir. Ó Deus agindo, ó Deus agindo. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres. Lembra da história? Lembra da história que eu falei para vocês? Que estava registrada no livro das crônicas. Olha a história voltando. Deus acordou o rei. Versículo 3. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem
quem está no pátio? Oh, Jesus, é lindo demais. Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai. Meu amigo, ei, meu Deus. O bichão chegou lá para mandar enforcar Mordecai. Só que o rei passou a noite lendo sobre aquilo que Mordecai tinha feito. Eu acho linda essa costura do céu. Ah, que coisa boa. E os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. O rei falou: entre. Entrou Amã e o rei lhe disse: que se fará o homem que o rei deseja honrar? Olha, achando que era para ele. Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim? Será que ele tinha? Eita. E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: então você se apressa, companheiro. Aí você já é parte minha mesmo. Toma as vestes, o cavalo, e faz assim com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregou diante dele. Assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Ei, o cara chegou lá para mandar enforcar o Mordecai, saiu de lá levando ele no cavalo. Oh, assim que Deus faz. É assim que Deus faz, irmão. Agora eu te pergunto: que tipo de feitos tem registrado na sua história? Porque essa honra veio sobre Mordecai porque existia algo registrado sobre ele. O que tem registrado a seu respeito? Se for para baixar um livro aqui agora para falar de você, sobre os seus feitos, o que tem registrado? O que você tem feito? O que é digno de honra para você? Você merece honra? O que tem a seu respeito que Deus pode honrar você? A tua postura para com o reino vai gerar uma história de honra e bênçãos. Sabe o que ele fez? Ele protegeu o reino de Assuero. Ele desarticulou uma conspiração para matar o rei. E agora ele estava sendo honrado devido a essa ação. Tudo que você faz para o reino, irmão, tem bênção para você, tem honra para você. Tudo que você semeia no Senhor, você vai colher, irmão. Por mais que você esteja num momento difícil. Ele estava lá com pano de saco, a coisa estava feia. O povo dele tinha um decreto para matar. Mas agora Deus começa a honrá-lo, irmão. A honra de Deus vai te alcançar. Você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. A honra de Deus nos alcança no tempo oportuno. Deus pega você, coloca você no cavalo para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Olha só, a frase você pega e fala assim: é assim que Deus faz a quem Ele deseja honrar. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: como é que está a vida dele? Como é que ele está lá? Aí você tem que dizer: é assim que Deus faz com quem Ele deseja honrar. É assim que Deus faz com que Ele deseja. Ô irmão, como é que você está assim? Mas que bênção que está a tua vida. É, irmão, é assim que Deus faz com quem Ele deseja honrar. Ó que coisa linda. Ó que coisa linda. É assim que Deus faz. O Eric estava me contando hoje que ele vai viajar agora. Vai lá para São Paulo na conferência, que vai me honrar lá. O bichinho juntando os trocos tudinho para comprar uma passagem. Aí ele diz: pastor, vou realizar 4 sonhos. Falei: qual é? Primeiro, eu vou ver o meu pastor pregar numa grande conferência. Honra. Isso é honra.
A glória de Deus, a gente vai lá porque tem Deus, mas esse princípio de honra está registrado no céu. Segundo, pastor, vou andar de avião. Nunca andei de avião. 3, vou conhecer São Paulo. E qual que é o 4? É só 3 mesmo. Você falou 4, até achou, esqueceu, mas tá bom. Ele falou 4. E participar, conhecer a igreja da cidade, tá lá, andar de avião e conhecer São Paulo. O Eric era lá de Arraias com o Léo. Chegou aqui, morou na casa de um de outro aqui de favor. Trabalhava na limpeza da igreja e ainda continua vindo. De manhã ele trabalha num lugar, de tarde ele vem limpar a igreja aqui para nós, fazer as diárias. Tá aí, ó. Deus está honrando. Deus está honrando. Deus está cuidando. Assim que Deus faz. Sabe, irmão? É a fase de cada um. Cada um vai montar no cavalo de um jeito. Cada um vai montar no cavalo de um jeito. Há 6 anos atrás eu cheguei lá na igreja da cidade, só lá, eu falei, meu Deus do céu. Não conhecia ninguém olhando aquele mundo. Lá é 200 mil metros quadrados de igreja, de tudo lá. E eu lá, eu falei, meu Deus do céu. Aí um irmão chegou do meu lado e falou assim, ei, foi o quê? Daqui uns anos você vai estar pregando aí. Eu falei, meu Deus, eu nem conheço ninguém aqui. Não sei nem para que lado, eu estou perdidinho nesse lugar aqui. Sem graça para os cantos, igual bichinho do mato. Pois é, irmão, 6 anos depois eu vou lá para pregar. É assim que Deus faz com quem Ele quer honrar, Ele bota no cavalo. É assim que Deus faz com quem Ele quer honrar. E aí, você quer a honra do céu para você? Isso tem nada a ver comigo, não, irmão. Não tem nada a ver com se eu sou bom, se eu não sou, com o meu nível teológico. Isso tem a ver com o favor de Deus. E o favor de Deus está muito mais voltado sobre como está o teu coração do que quanto ao teu nível de conhecimento. Deus quer saber do teu coração, da integridade, da pureza de você para com Ele, para com o próximo. Tem muita gente que sabe muito, mas o coração é fechado. E a palavra diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Amém, mano? Tem que seguir aqui porque eu quero ver a Amã morrer. A parte boa ainda não chegou, não. Amém. Olha só. Chegou o capítulo 7. Veio, pois, o rei com Amã para beber, com a rainha Esther, todo cheio de feliz. A forca estava lá. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther, qual é a tua petição, rainha? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse, se perante a ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos eu e o meu povo para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivesse vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther, o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha recaído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Deixa eu te falar, quando cobriu o rosto dele, quer dizer que ele não veria mais a luz. Ali já estava decretada a morte dele. Naquele momento já não se mudaria mais de ideia. Ali já havia um decreto sobre ele. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, eis que existe, ó que coisa legal, junto à casa de Amã, a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã
na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Ele preparou, aí nasce o provérbio: preparou a própria forca. Aquilo que ele tinha preparado para o outro, serviu para ele mesmo. Guarde isso no seu coração. Não tenha máscaras, um dia elas caem. Amar era um mascarado. A gente não pode ter máscara, irmão. Deus se agrada da transparência. Deus se agrada da transparência. Muita gente fala: mas Davi pecou, Davi adulterou, Davi fez isso, fez aquilo. Irmão, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era transparente. Sempre quando Davi pisava na bola, você vai ver que logo ele já estava se arrependendo, ele já estava confessando, ele estava se abrindo. Ele era um homem sujeito a qualquer coisa, mas ele tinha a transparência. A transparência nos protege. Guarda isso aí, ó. A transparência nos protege. As máscaras têm que cair, mano. Não tira toda a máscara da sua vida. Tem gente que na frente parece bonzinho, mas por trás é terrível. Na frente é o meu pastorzão, por trás é pau no pastorzão. Paizão, por trás é filho. Sabe, irmão, isso não agrada a Deus, não. Isso não agrada a Deus. Isso aí, ó, fecha o céu sobre você. A transparência nos protege. Seja transparente. Seja o seu sim, sim. O seu não, e o que passar disso, sim, sim, não, não. A palavra diz em Apocalipse 3,16 que não, porque não és frio e nem quente, és morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que é o morno? Parece, mas não é. Ah, eu estou aqui. Você é da base? Eu gosto de ir lá. Você está lá? Não, eu gosto de ir lá, eu acho legal. Mas você é morno, você não decidiu. A palavra diz que é melhor ser frio, porque o frio a gente já sabe que é frio. Está desviado, a gente já sabe. Ou você é frio ou você é quente. Agora o morno a gente não sabe o que espera. Você tem que tomar uma decisão para a tua vida. A transparência nos protege. Amém ou amém? Glória a Deus, a história está ficando boa. Nós estamos terminando, irmão. É pregação grande, gente, é o livro todinho. Eu fui preparando, dava quase uma série só desse livro. Né, dona Marisete? Tá bom para a senhora? É? Ah, que benção. Dona Marisete é gente boa, né, gente? Dona Marisete é gente boa. Glória a Deus. Aí é o seguinte. Lá no capítulo 8, versículo 7. Eu estou pulando, mas estou contextualizando para ficar melhor para você. Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Agora aquele decreto estava perdendo efeito, e agora vinha um novo decreto, onde ele falou: vocês podem escrever o que vocês quiserem, e selar com o anel do rei. Guarde isso aqui. Improváveis mudam a história. Improváveis mudam a história. Versículo 11 diz: nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar, aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens. Agora vem comigo no 15, 8:15. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro, manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra.
também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Que coisa linda. O homem que estava com pano de saco, agora estava com veste real. Deus virou a chave. Ele mudou a história do povo. O texto diz que os outros povos se fizeram judeus. Que assim, através de nós, muitos se façam crentes. Que através de nós, muitos se convertam. Que através de nós, muitos possam mudar a sua história. E assim, como Mordecai e Esther mudaram a história daquela região, daquele lugar, que nós possamos mudar a história de Palmas e do Tocantins. Que Deus nos use com graça, com poder e autoridade. Você está entendendo? Declara isso. Que Deus vai nos usar para sermos improváveis nessa cidade, em nome de Jesus. Ah, que coisa linda. Aí o capítulo 9, versículo 22. Vamos no 9:4. 9:4. Porque Mordecai era grande na casa do rei, a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpe de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Olha o homem como é que estava poderoso, honrado. Agora o versículo 22. Como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizesse dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Deus mudou o luto em alegria. Deus tirou a tristeza e fez aquele povo viver em festa, irmão. Sabe por quê? Porque Esther e Mordecai se colocaram na brecha. Eles dois, uma dupla improvável, se posicionou e salvou todo o seu povo. É ou não é linda essa história? É ou não é linda? Vamos terminar com o capítulo 10 e a gente fecha. O 10 é bem pouquinho. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto mais aos atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Ei, ele só foi para o exílio, depois ele só foi colocar aquela que ele tomou como filha, Esther, para uma seletiva. De repente, ele se torna o segundo homem do reinado. Terminamos assim. A postura reta e corajosa de Mordecai e Esther os tornou improváveis. Do exílio à honra. Do exílio. Eu não sei como é que está a tua vida. Sabe, você está com uma vida difícil, complicada, irmão. É cenário lindo. É cenário lindo. Para que haja o quê? Milagre. Para que haja o quê? Uma ação de Deus. Para que você se torne improvável. Está difícil, as coisas não vão bem, parece que nada acontece. Pô, irmão, é a hora. Jejum, oração, vida na presença de Deus, e algo lindo da parte do Senhor vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Então levanta aplaudindo a Jesus aí.